Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Para você que está entrando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pessoal, a nossa live de quinta-feira, ela tem sempre sido no sentido de demonstrar para vocês coisas óbvias que a gente precisa falar. Por quê? Porque o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Não basta a gente perceber. E muitas vezes, mesmo percebendo, a gente não consegue aplicar na nossa relação, a gente não consegue encarar a vida como ela é. Então, aqui na quinta-feira é aquele toque de sinceridade com muito amor, muito carinho, mas que precisa ser falado. E aí, o tema da nossa live de hoje é o que, amor? Você não precisa de perdão? Você não precisa de perdão. E aí, gente? Em algum momento já passou isso aí pela cabeça de vocês? Será que isso é uma afirmação? Será que isso é uma pergunta? Será que realmente você não precisa de perdão? Você não erra no seu casamento? Só o seu esposo, só a sua esposa erra? Vamos lá desenvolver esse tema aí, né, amor? Bora. Muito provavelmente quando a gente fala bem assim, né? Você não precisa de perdão, a pessoa fala bem assim. Lógico que eu não penso desse jeito. Mas deixa eu compartilhar uma história com vocês hoje. Eu estava contando para a Paty que hoje eu peguei o Uber e aí entrei dentro do carro. Na hora que eu entrei, cumprimentei, boa tarde, boa tarde. E aí na sequência, na frente do meu serviço, tem lá uma placa dizendo bem assim, somos todos Rio Grande do Sul. E aí o interessante é que o motorista virou e falou bem assim, não somos não somos todos Rio Grande do Sul. Aí naquela hora, eu achei meio estranho, ele virou e falou assim, não somos todos Rio Grande do Sul, porque eu sou muito mal. Aí, você toma aquele susto, né? Você fala, do nada, assim, um gratuito desse. Aí ele falou, e você concorda? Aí eu falei, olha, eu acho que eu concordo em parte, eu não concordo do jeito que você está falando. Ele falou, não, porque aquele povo lá era um povo muito preconceituoso e não é porque aconteceu uma determinada tragédia que essa tragédia os torna melhores. Aí eu falei assim, olha, nesse ponto aí, eu vou discordar de você. Aí ele virou e falou assim, não é porque simplesmente aconteceu essa tragédia que eu sou obrigado a ajudar. Aí eu falei, infelizmente eu vou ter que discordar. Não sei se essa é uma pergunta retórica ou você realmente quer que eu responda. Aí ele falou, não, pode falar, porque eu adoro conversar. Essa foi a fala dele. Não, eu adoro conversar, pode falar aí, tranquilo. Eu falei, então, eu como sou evangélico, eu como sou cristão, eu não tenho mais a possibilidade de escolher a quem eu vou emanar amor. Então, eu vou amar determinada pessoa porque aquela pessoa realmente merece. Não, nós cristãos, nós evangélicos, nós não temos mais essa possibilidade. Por quê? Porque a gente tem que amar inclusive o inimigo. Então, pior ainda, né? Assim, a obrigação ainda é muito acaba sendo maior quando é uma pessoa que nem me fez nada de mal. Uhum. Então, aí eu virei para ele e falei, olha, infelizmente, como eu sou cristão e evangélico, eu não posso escolher mais a quem amar. Por quê? Porque me amaram antes mesmo de eu merecer. Uhum. Então, como eu recebi esse amor, eu também não posso mais ficar selecionando. Uhum. Aí ele vira na sequência e fala bem assim, mas olha só, você estava lá? Aí eu virei e falei bem assim, não, porque com a morte de Cristo eu recebi isso aí porque eu não merecia. Ele falou bem assim, mas você estava lá na morte de Cristo? Aí eu falei, como assim? Ele, você estava lá? Eu, não, então ele não morreu por você. Aí eu falei, olha, eu vou ter que discordar de novo. Por quê? Porque não é porque eu não estava lá que quer dizer que eu não faria da mesma forma. Aí ele falou, mas você tem dúvida que faria da mesma forma? Eu falei, não tenho dúvida não. Eu tenho certeza que eu seria tão ruim quanto. E foi por isso que eu concordei com você no início da nossa conversa. Quando a gente fala, não somos todos Rio Grande do Sul porque eu sou mal, eu concordo na parte do eu sou mal. Uhum. Então, infelizmente, eu sei que a minha natureza é uma natureza pecaminosa, é uma natureza que me conduz ao mal. Uhum. Agora, o que me faz fazer coisas boas é exatamente estar com Cristo. É exatamente estar ligado a Jesus e entender esse sacrifício dele. Ou seja, entender que em um determinado momento eu era exatamente fazia parte daquele grupo que não merecia nenhum tipo de cuidado, de afeto, de amor, e mesmo assim ele teve isso para comigo. A partir do momento que ele tem isso para comigo, eu passo a refletir para os outros, né? Uhum. E aí ele falou, mas como você não estava lá, ele não foi crucificado por você. Aí eu falei, olha, discordamos de novo. Não é porque eu não estava lá que aquele sacrifício lá não foi voltado também para mim. Aí, eu sei que no final das contas ele vira e fala bem, aí a gente chegou no lugar, né?
Ele falou, não, porque por isso que eu não perdoo ninguém. Porque eu acho que perdão é simplesmente muleta para os outros. Então você não tem que ficar perdoando, porque a pessoa simplesmente vai ficar naquela situação de saber, ele vai me perdoar, ele vai falar que perdoa. Então, no lugar de falar perdão, eu não perdoo. Por quê? Porque eu me esforço para não errar. Porque eu faço o meu melhor, eu faço o melhor possível. Eu falei, olha, mas aí a gente está discordando de novo. Porque se você fala que faz o melhor possível, você já está considerando uma margem de erro nisso aí. Aí ele, não, então eu vou reformular minha frase. Eu faço o meu melhor. Aí eu falei, olha, inclusive quando você fala que você faz o melhor, você também está considerando que você não faz, que você não é 100%, que você não é perfeito. Aí, infelizmente, nós chegamos ao destino e eu tive que descer. E o interessante disso, aí você deve estar pensando, meu Deus, Ilquias, o que tem a ver essa conversa toda, essa história toda com o casamento? E por que isso é tão óbvio que eu não enxerguei o óbvio? Se você for perguntar para esse rapaz se ele tem essas posturas fortes de má fé, ele vai falar que não. Se você perguntar, muito provavelmente... vai se achar muito boa pessoa, né? Certamente. Sim. Por quê? Eu até falei isso para a Paty. No final de toda essa nossa conversa, ele tinha um crucifixo pendurado. Então, assim... Ou seja, cristão. Então, ele é cristão, só que tem determinadas coisas ali que ele nem percebeu que se ele realmente leva aquilo ali a sério, não só dificulta a relação dele com Deus, que é perfeito, mas acaba dificultando também a relação dele com qualquer outro tipo de ser humano. Exatamente. E aí, né, dessa nossa história, a gente pode tirar alguns apontamentos. O primeiro apontamento. Quando ele alegou que ele não era Rio Grande do Sul porque eles não mereciam, já que eles são um povo ruim, nesse exato momento ele se coloca numa outra prateleira. E aí, isso acontece muito dentro do nosso casamento, né? A gente tem a capacidade de enxergar que o nosso esposo, que a nossa esposa está numa prateleira diferente da nossa porque ele comete ou ela comete determinados pecados que para nós são abomináveis, né? E são evidentes, né? Então, assim, aquilo que eu cometo não é um pecado, é simplesmente um erro ou uma bobeira. Deslize, né? Exato. Agora, quando o outro comete, isso é gigantesco, né? Então, quando eu vejo, a minha desorganização, vou pegar o meu caso aqui, caso mais simples. Quando eu sou desorganizado, é simplesmente porque eu organizo as coisas de uma maneira diferente. Só que, na verdade, você tem que lidar com uma situação dessa, que é uma situação extremamente complicada. Ao mesmo tempo, outras coisas que passam a me incomodar, para você é simples. Não, isso aqui é bobeirinha, ele nem repara. E você percebe que isso não tem a ver só com a gente, tem a ver com todo relacionamento, tem a ver com todo casamento. Em todo casamento, você vai ter sempre um falando isso aqui não é nada, não, e o outro falando isso aqui é demais na conta. Da mesma forma desse rapaz. Quando ele quando ele classifica alguém para realmente ver se aquela pessoa merece ou não a boa atitude dele... E o perdão, né? Nem cheguei no perdão ainda. Quando ele coloca se aquela pessoa merece ou não uma determinada atitude boa dele, isso traz pra gente uma ideia até do nosso casamento. Por quê? Porque quantas vezes eu não olho para você ou alguém olha para o esposo e para a esposa e fala assim, ele não merece, eu não vou fazer isso. Só que é exatamente essa ideia de que se você for fazer exatamente aquilo que ele merece, o seu casamento não vai durar. Não vai. E a ideia é uma ideia para longo prazo, né? Assim, é uma ideia, é um relacionamento duradouro. Então você simplesmente colocar como base, ele fez um, eu faço um. Ele fez dois, eu faço dois, você vai gerar um problema. Ao gerar esse problema, você vai enfrentar a seguinte encruzilhada. Ou você vai perdoar, porque aquela pessoa fez tantas coisas erradas, que você simplesmente, ele não foi justo do jeito que eu sou justo, então eu vou perdoar. Ou eu não vou perdoar. Exatamente. Você entendeu? E qual o problema disso? Se eu não perdoo, eu entro exatamente no que ele falou. A partir do momento que ele não perdoa, eu puxo para mim uma situação onde eu sou extremamente justo e capaz de verificar se todos os outros estão sendo justos ou não. E aí, quando a gente pensa na humanidade, quando a gente pensa no mundo todo, há uma dificuldade da gente chegar a isso. Agora, dentro do casamento, é um negócio que acaba sendo muito pior, né? Exatamente. Acaba sendo muito pior. Por quê? Porque se você pensa assim, se eu sou capaz de te julgar, entendeu? E aí, lembrando que aqui ao mesmo tempo eu sou juiz e vítima, entendeu?
pensa na chance que você tem de ganhar esse discurso. Gente, clareando o que o Will falou, porque meu marido, gente, é muito eloquente. O que acontece? O que ele tá falando é o seguinte: quando a gente se coloca numa posição de superioridade em relação aos erros do nosso cônjuge, não admitindo os nossos próprios erros, a gente tem uma dificuldade em lidar com aqueles erros e a gente vai progredindo no sentido de se sentir cada vez melhor e colocar o cônjuge pequenininho, se sentindo pior. Como se a gente não errasse, como se a gente não merecesse perdão também em algum momento, como se a gente fosse perfeito. E aí a gente fica numa posição de apontar o dedo pro outro, apontando quais são os erros dele, mas a gente não enxerga os nossos próprios erros. Perfeito. Não é isso? É isso mesmo. Gostei. E aí, seguindo na mesma lógica dele, e aí, quando a gente tenta se apoiar na... O que foi, mozinho? Eu vi. Quando a gente tenta se apoiar na religião de uma forma que a gente simplesmente pega aquilo que a gente pega a nossa fé única e exclusivamente para fundamentar aquilo que a gente já quer, a gente cai numa situação igual a dele. Ele conseguiu, sendo cristão, né? Estou partindo para esse posto por causa do crucifixo. Ele conseguiu, sendo cristão, colocar no intervalo, sei lá, de 10 minutos, 5 minutos? Eu acho que 5 minutos ele conseguiu colocar que a gente só deve ajudar quem nos ajuda, a gente só deve ajudar quem merece, a gente não deve perdoar, porque perdoar acaba sendo uma muleta, a gente não deve errar, porque como somos a imagem e semelhança de Deus, a gente tem que fazer o nosso melhor e a gente não pode simplesmente aceitar que erra. E quinto, quem crucificou Jesus, crucificou lá. Então eles eram um problema. Não transcendeu, Exato, né? eles eram um problema. Muito provavelmente, se ele estivesse lá, se nós estivéssemos lá, muito provavelmente nós chegaríamos à conclusão de que não, a gente não vai crucificar, desce daí, vem pra cá, Jesus, porque a gente consegue reconhecer que o Senhor é gente boa. E isso é importante por quê? Porque dentro do casamento a gente acaba fazendo isso muitas vezes. É direto, né? Fulano de tal tá reclamando simplesmente porque eu sou desorganizado. Se eu estivesse no lugar dele ou no lugar dela, eu não ia reclamar. Porque eu tenho tantas outras qualidades, eu faço tantas outras coisas, por que tá reclamando só disso aí? Então, perceba que ao pegar a nossa fé e simplesmente para fundamentar aquilo que eu já quero fazer, ou seja, eu quero ser egoísta, eu não quero perdoar, eu quero simplesmente olhar para o meu umbigo e eu me considero perfeito, no final de todas essas contas aqui, de todas essas afirmações, nessas crenças, eu acabo sendo o meu próprio Deus. E aí, quando eu sou meu próprio Deus, eu não preciso de perdão. Porque você acaba moldando aquilo que você acha que é, né? Do jeito como você acha que é. Pra encaixar na sua vida. E não você se encaixando ali na Bíblia ou nos padrões de Jesus, né? E aí, quando eu falo isso... mas isso aí não está muito distante do casamento? Não. Quantos de nós, ao nos casarmos, a gente fica com aquela ideia de que o outro vai se adequar exatamente à nossa ideia vai se adaptar, né? Exatamente, se adaptar a nossa ideia de mundo, né? Então, eu enxergo que o mundo tem que ser desse jeito, então é assim que essa pessoa vai caber aqui dentro. Então, quando eu olho desse jeito, quando eu penso dessa forma, o que acaba acontecendo? Eu simplesmente me frustro, eu simplesmente desqualifico o outro, eu simplesmente crio uma expectativa no casamento que dificilmente vai ser suprida. E acabo desistindo de dar o meu melhor, né? Lógico. Por quê? Porque já que o outro não corresponde, já que eu me sinto frustrado, então vou largar isso aqui, porque já que não tem o resultado que eu quero, também não vai ter o resultado que Deus quer. No fundo é isso que a gente pensa, né? Se eu não dou o meu melhor, se eu não luto pelo meu casamento, porque eu acho que ele não vai dar certo, então eu já frustro também aquele resultado que é o pretendido por Deus, que é de um casamento feliz, um casamento duradouro, em que o casal realmente viva a plenitude daquilo que Deus criou para ser. Exato. E aí, quando a gente começa a live perguntando, né? Na verdade, você precisa de perdão? Acaba sendo uma pergunta. Por quê? Porque em algum momento aí na sua casa, com seus pais, com seus avós, com aquela pessoa que te criou, vocês deveriam ter tido essa conversa. O perdão não é uma opção, sabe? Eu vou ver. Não. Sem ele, não há convivência. Sem ele, não há aprofundamento na convivência. Porque ou ambos estaremos o tempo todo num cuidado extremo, e aí sempre estaremos, né? Pisando em ovos, né? Pisando em ovos, ou seja, a gente fica incapaz de realmente mostrar quem somos por medo de uma reprovação, por medo de
de machucar o outro. E, infelizmente, quando a gente retira o perdão, a gente não consegue mais resolver o incômodo gerado. Não consegue caminhar. Exato, simplesmente a gente perde qualquer possibilidade de dois diferentes, dois imperfeitos, dois que por vezes acabam frustrando o outro, continuarem caminhando juntos. Porque o perdão, ele não é uma coisa lá longe, distante, que uma estrela que brilha. Não, exatamente. Ele é exatamente o combustível e a cola que nos permite, né, ao mesmo tempo, caminhar juntos, né, colados um ao outro. Nossa, né? Muito boa essa analogia. Gostou? Terminou, amor? Terminou. Concluiu? Sim. Gente, alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado com essa história hoje de vida do Will aqui? Pois é, meu. E assim, essa história, eu até falei pra Paty, né? Eu falei, nossa, a gente tem que compartilhar essa história, porque às vezes acaba acontecendo cada uma que a gente fala assim, meu Deus do céu. Não é possível que eu tô vivendo pra ver isso, né? E assim, e durante toda a corrida, né? Ele não me pareceu uma pessoa ruim, né? Ele não me pareceu uma pessoa que estava falando aquilo de má fé, ou que era com o intuito de ofender. Não, ele simplesmente realmente acredita naquilo. Agora, eu não sei o aprofundamento, eu não sei o quanto aquilo ali de verdade influencia no dia a dia dele. Porque pensemos da seguinte forma, se eu não acredito que eu tenha que perdoar alguém, será que eu acredito que eu tenho que ser perdoado? Entendeu? E aí, quando você está vale tudo, né? Exato, quando você está num casamento e que você acredita que não erra, rapaz, arrumamos um grande problema aí, né? E que você não precisa de perdão, aí o problema ainda é maior. Porque você não errar, ok. Se você acha que você não erra, ok. Mas que você não precisa de perdão, você não precisa pedir desculpas, aí é um problema sério, porque a gente vai afrontando o nosso cônjuge com esse tipo de conduta e quando vai ver, vira uma bola de neve e aí no final das contas a gente ainda joga a culpa pro esposo ou pra esposa. Fala, nossa, mas ele é intolerante, ele não me compreende, ele não sabe por que eu tô passando por isso, ele sabe que eu sou assim, que eu sou assado e não assume responsabilidade. Quando a gente não assume responsabilidade, a gente também fica refém da situação que a gente tá vivendo. Porque é justamente quando a gente assume responsabilidade que a gente se compromete com a mudança. A gente se compromete em dar o primeiro passo rumo a uma situação diferente, uma situação melhorada. Perfeito. Assim. Não é isso? Gente, para quem chegou agora, nós estamos encerrando a nossa live de hoje. Hoje nós entramos aqui um pouco mais cedo porque o cansaço bateu. No meio da live o Will até riu de mim aqui com o cansaço batendo aqui no olhar, né? Mas se você não assistiu, assista essa live de hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, alguma informação que você queira compartilhar com a gente, estamos abertos. Aí no nosso perfil tem um link. O que é esse link? Esse link é para quem tá aí com casamento por um fio, ou que tá irritado, ou que deseja melhorar o casamento de alguma forma, deseja salvar o casamento, seja do egoísmo, da falta de intimidade física, sexual, deseja salvar o casamento de você não ser prioridade, você tá se sentindo desvalorizada. Nós, no dia 25 agora, sábado, vamos fazer uma imersão só para quem está inscrito, porque essa imersão ela não vai ser aqui no Instagram, vai ser na plataforma do Zoom ou do Meet. E aí, se você quiser participar dessa imersão com a gente, que é totalmente gratuita, é uma aula que nós preparamos mesmo para poder te ajudar e ajudar casais que têm chamado mesmo por ajuda, por nossa ajuda, né? Principalmente no direct. Se você tiver interesse em participar, clica lá, responde aquelas perguntas que nós estamos fazendo lá, que é pra gente poder conhecer um pouco melhor você, o seu casamento, o seu caso. E aí a gente vai enviar o link da aula pra você, tá bom? Gente, uma boa noite, um bom descanso. Fiquem com Deus até amanhã, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.